Sabe, o Caibalion é um livro cheio de sabedoria, né? Mas é no capítulo final que a coisa fica séria, que a filosofia vira um manual de ação. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Como é que se transforma conhecimento em poder de verdade? Um poder que a gente pode usar. Então, vamos lá. E olha só, essa frase aqui é o coração de toda a filosofia hermética, na verdade. O Caibalion deixa isso muito, mas muito claro. Só saber não adianta nada. Sabe aquele conhecimento que fica guardado, pegando poeira? É inútil. O que realmente importa é a aplicação. É isso que transforma o saber no poder, que transforma, vamos dizer assim, o metal bruto da informação no ouro da sabedoria de verdade. E é nisso que a gente vai focar. Beleza, nosso roteiro de hoje vai ter 4 pontos principais. A gente começa entendendo a base de tudo, que é a lei do uso. Depois, partimos para a prática mesmo, com a transmutação mental. Em seguida, a gente vai descobrir o que é a chave do mestre, que serve para a gente navegar pelos desafios da vida. E por último, vamos entender o objetivo final disso tudo, a tal da verdadeira grande obra. Então, vamos lá. Começando pelo começo, pela base de tudo, a lei do uso. É aqui que a gente dá o primeiro passo para sair só do mundo das ideias e entrar de cabeça na vida real. É o momento em que a filosofia vira uma ferramenta prática. É que para a filosofia hermética, o conhecimento não é um troféu, sabe? Não é algo para ficar na estante, para mostrar para os outros. É matéria-prima. Pensa assim, é o potencial, tá ali, esperando para ser usado. Já a ação é a força que pega essa matéria-prima e molda a realidade. É o poder de fazer acontecer, de mudar as coisas, de criar. Sem ação, pode-se ter todo o conhecimento do mundo. E ele não vai servir para nada, fica parado, inerte. O ponto central é esse então. A lei do uso diz basicamente o seguinte: uma sabedoria que não vira comportamento, que não se reflete nas escolhas do dia a dia, ela simplesmente não tem valor prático. É como se não existisse. E isso é uma lei universal, viu? O verdadeiro teste de qualquer princípio não é o quanto a gente entende ele na teoria, mas sim o quanto a gente vive ele na prática. Certo. Agora que a base está clara, vamos para a parte que todo mundo quer saber, a prática. Como é que se aplica esse conhecimento afinal? Bom, o Caibalion nos dá uma ferramenta poderosíssima para a mudança interior. O nome é transmutação mental. E antes que pareça algo místico demais, calma lá. É uma habilidade, uma arte mental. É como se fosse a química da mente. Pensa num químico no laboratório, misturando e transformando elementos. O praticante hermético faz a mesma coisa, só que com os próprios estados internos. Aprende a transmutar o medo em coragem, a tristeza em alegria e por aí vai. Mas como? Como se faz isso na prática? O processo é bem direto, tem 2 partes. O primeiro passo é a atenção. É simplesmente escolher onde colocar o foco. Imagina que a atenção é uma lanterna num quarto escuro. O segundo passo é a vontade. A vontade é a força que segura essa lanterna firme, apontada para onde a gente escolheu. É ela que sustenta o foco e dá início à mudança. É um ato totalmente deliberado que junta foco com intenção. E essa imagem aqui é fantástica para ilustrar a técnica principal. Para se livrar de um estado mental negativo, sei lá, o medo, por exemplo. O que a maioria das pessoas faz? Luta contra o medo, pensa no medo, foca no medo, fica ali no quarto escuro. O método hermético é o exato oposto. Ele ensina uma coisa genial. Não se luta contra a escuridão, se acende a luz. Ou seja, em vez de focar no medo, a gente se concentra deliberadamente no polo oposto, na coragem. Quando a gente eleva a nossa vibração para a coragem, a vibração do medo, ela simplesmente se dissolve. Uma não pode existir onde a outra está. Ok, agora vamos subir um degrau. Vamos ver como essa mesma mentalidade se aplica não só aos nossos estados internos, mas às grandes forças da vida. É aqui que a gente entende a diferença entre ser só uma peça no tabuleiro e ser a mão que move as peças. Olha só, o princípio do ritmo diz que a vida funciona como um pêndulo. Tudo tem um fluxo e um refluxo. Vai e vem. Tem a maré alta do sucesso e tem a maré baixa da dificuldade. Ninguém, absolutamente ninguém, escapa dessa oscilação. É uma lei universal que está em tudo, desde a bolsa de valores até o nosso humor no dia a dia. E é aqui que a coisa fica interessante, a estratégia do mestre. Ele não tenta parar o pêndulo, seria impossível, né? Lutar contra a maré. O que ele faz? Ele se eleva a um plano superior de consciência. Pensa que é como subir numa torre bem alta na praia. Lá de cima dá para observar a maré subindo e descendo, mas sem ser arrastado pela água. A pessoa mantém o equilíbrio mental, a polaridade positiva e deixa o pêndulo da vida balançar lá embaixo. O efeito dele é neutralizado na mente.
Essa comparação aqui é muito forte. A grande maioria vive como um peão, ou seja, como um efeito. É movido pelas circunstâncias, pelo humor dos outros, pelas notícias, pelas influências de fora. Já o jogador, a causa, é quem entende esses princípios e usa eles a seu favor. Ao dominar a própria polaridade, a pessoa deixa de ser apenas um resultado passivo e se torna uma força que causa as coisas na própria vida e no seu ambiente. E claro, isso leva a gente para uma pergunta fundamental, uma autoanálise mesmo. Em que posição a gente se coloca mais vezes? Na de peão, sendo levado passivamente pelas circunstâncias? Ou na de jogador, escolhendo ativamente a própria polaridade e movendo as peças no grande tabuleiro da vida? A resposta para essa pergunta, bom, ela define o caminho para o autodomínio. E finalmente, chegamos ao propósito de tudo isso. Para que servem todas essas práticas? Qual é, afinal, a tal da grande obra que os alquimistas antigos falavam de um jeito tão misterioso? Este axioma aqui é a chave de ouro. Pensa bem, se a realidade na sua essência é mental, que é o primeiro princípio hermético, o todo é mente, então a única transformação real, a única que dura, só pode acontecer na mente. Tentar mudar o lado de fora sem mudar o lado de dentro é perda de tempo. A verdadeira mudança sempre começa de dentro para fora. Então, fica claro que a verdadeira grande obra, aquela famosa pedra filosofal, nunca foi sobre transformar chumbo em ouro de verdade. Isso era só uma metáfora, uma alegoria. A verdadeira alquimia é interna. É o trabalho de transmutar o chumbo das nossas próprias falhas, dos nossos medos, da nossa ignorância, no ouro do autodomínio, da sabedoria, da iluminação. Essa, sim, é a mais nobre de todas as artes. E para fechar, essa citação que resume perfeitamente o que é a maestria. A pessoa sábia não desafia as leis do universo, ela as entende e obedece. Mas é justamente ao fazer isso que ela ganha o direito e a habilidade de governar no seu próprio plano. Ela deixa de ser uma vítima da lei para se tornar uma aplicadora consciente dela. E essa, no fim das contas, é a verdadeira liberdade. É o verdadeiro poder que nasce quando a gente pega a sabedoria hermética e, finalmente, a coloca em ação.